Perdoar. Que palavra, né? Parece simples, mas é um dos desafios mais complicados que a gente enfrenta na vida. Principalmente quando a mágoa é daquelas bem profundas. Sabe aquela sensação de ficar preso, amarrado pelo ressentimento? É disso que a gente vai falar. Vamos explorar juntos como os ensinamentos da Bíblia podem ser tipo um mapa, um guia mesmo, para a gente encontrar o caminho da cura e da liberdade que o perdão traz. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que se perdoa alguém que causou uma ferida tão grande? Essa é uma pergunta que pesa, que incomoda o coração de muita gente. Então, vamos juntos desvendar os passos práticos e, claro, a perspectiva espiritual para tentar encontrar uma luz, uma resposta para isso. Certo. Mas antes da gente falar sobre a solução, é fundamental entender bem o problema. A mágoa, o ressentimento, quando a gente não lida com isso, sabe o que acontece? Vira um peso. É como carregar uma âncora espiritual que não deixa a gente sair do lugar, que impede a gente de seguir em frente. E o pior é que essa dor não fica quietinha num canto, sabe? Ela se espalha, ela se infiltra em tudo. Muda o jeito que a gente enxerga o mundo, afeta nossos relacionamentos com as pessoas que a gente mais ama e, o que é muito sério, pode acabar criando um muro, uma barreira enorme na nossa conexão com Deus. Agora sim, vamos mergulhar no coração do assunto. A palavra de Deus traz uma perspectiva, transformadora sobre o perdão. Ela mostra que perdoar não é, em primeiro lugar, um sentimento que a gente tem que esperar aparecer. Não, é um princípio divino, é uma decisão. E esse é um ponto-chave fundamental mesmo. A nossa capacidade de perdoar os outros, ela não nasce da nossa própria força de vontade. Ela está ligada diretamente ao perdão que a gente já recebeu. É como se fosse o nosso grande modelo, o exemplo a ser seguido. Isso fica muito claro na oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus ensinou. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Percebe a conexão? É direta. A maneira como a gente perdoa está totalmente conectada à maneira como a gente recebe o perdão de Deus. É uma via de mão dupla, sem dúvida. Então, o ponto crucial é exatamente este. A questão não é se a outra pessoa merece ou não o perdão. Isso muda toda a perspectiva. Perdoar se torna um ato de graça, que é um reflexo da graça imensa que a gente recebeu de Cristo, porque afinal, Ele nos perdoou sem que a gente merecesse nada. E esse versículo de Colossenses, ele reforça isso de um jeito muito poderoso. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O padrão, o modelo para a gente perdoar é o próprio perdão de Deus. É um padrão altíssimo? Sim, com certeza. Mas é exatamente aí que a gente encontra força para conseguir fazer isso. Certo. A gente entende que é um mandamento, o modelo é claro, mas aí vem a pergunta, por que é tão difícil colocar em prática? Vamos ser honestos e encarar de frente as barreiras que tornam o perdão um desafio gigante. Essa é a grande tensão que muita gente sente. Não é aquele conflito interno. A cabeça sabe o que precisa ser feito, mas o coração ferido grita outra coisa. E olha, é mais do que justo a gente reconhecer que essa luta é real, ela existe. Vamos dar uma olhada nessas barreiras. A dor emocional profunda, às vezes, ela é simplesmente avassaladora. O desejo de justiça, de ver as coisas certas, é supernatural. O medo de que perdoar signifique passar a mão na cabeça, aprovar o erro, esse medo é real. E o orgulho? O orgulho, ele sempre sussurra pra gente se apegar à ofensa, né? Reconhecer esses gigantes é o primeiro e talvez o mais importante passo para conseguir vencê-los. Beleza, a gente já entendeu a dificuldade, o porquê, agora vamos para a parte prática, para o como. A partir daqui, a gente vai ver um guia, um passo a passo para a gente de fato começar a trilhar esse caminho em direção à liberdade. Olha só esse roteiro de 5 passos. É importante dizer, isso aqui não é uma fórmula mágica, tá? É um processo, uma jornada espiritual. Vamos olhar com mais calma para alguns desses passos. O primeiro passo pode até surpreender. Não é para fingir que está tudo bem. Pelo contrário, é para ser totalmente, 100% honesto com Deus. Levar para Ele toda a dor, toda a raiva, toda a decepção. A cura sempre começa quando a gente encara a verdade. E olha que promessa maravilhosa acompanha esse passo. Quando a gente leva um coração quebrantado para Deus, a gente não encontra julgamento, a gente encontra proximidade. Ele se aproxima para cuidar, para curar, para restaurar. Agora se liga nessa definição, que tem a ver com o quarto passo. Perdão é uma decisão espiritual de liberar alguém. E olha o detalhe, muitas vezes essa decisão é tomada antes que o sentimento venha. É uma escolha, um ato da nossa vontade. Não é sobre esperar ter vontade de perdoar. A gente decide,
E aí, como resultado, o sentimento de paz pode vir depois. E o quinto passo, esse é libertador. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que isso quer dizer? Que perdoar não é ignorar a justiça. Pelo contrário, é tirar o caso do tribunal do nosso coração e entregar nas mãos do juiz perfeito, que é Deus. É confiar que Ele vai fazer o que é certo. E isso tira um peso enorme das nossas costas. Então, depois de toda essa jornada, que a gente sabe que não é fácil, qual é o resultado? O que se ganha com isso? A resposta é paz. É aquela liberdade que a gente sente quando finalmente solta aquele peso que vinha carregando por tanto tempo. E aqui, olha, é fundamental a gente quebrar alguns mitos. Vamos lá. Perdoar não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu. Também não é dizer que o que a outra pessoa fez foi certo. E, com certeza, não é se colocar numa posição de ser machucado de novo. Perdoar é confiar a dor a Deus, é liberar o peso da ofensa e confiar na justiça dele. É um ato de libertação espiritual para quem perdoa. Vamos ser bem realistas aqui. O perdão não muda o passado. Mas, e essa é a verdade que muda tudo, ele liberta o futuro. É uma decisão sobre não deixar que a dor de ontem continue estragando o hoje e o amanhã. É sobre retomar o controle da própria paz. E todo esse processo, toda essa jornada de cura e libertação, tudo isso pode começar com uma única coisa. Uma única escolha. A escolha de quebrar as correntes do ressentimento. É a decisão de parar de viver como um prisioneiro da mágoa e, finalmente, caminhar em direção à paz emocional e espiritual. E a gente termina com essa reflexão. No fim das contas, não é sobre a outra pessoa, é sobre a própria liberdade. Fica a pergunta: e se a chave para a paz que tanta gente procura estiver justamente nesta única decisão?